Olá, meu nome é Luiz Antônio Josaquian, eu sou superintendente técnico da BCZ e gostaria de falar com vocês sobre as vantagens do uso de touros PO, ou touros puros de origem. Para que a gente possa entender um pouco essa questão, o conceito, do puro de origem, a gente precisa voltar um pouco na Inglaterra ali do século XVIII para estudar um pouco o início desse processo, Naquele momento, alguns criadores ingleses, especialmente um criador chamado Robert Backwell, estabeleceu alguns princípios que até hoje nós observamos na seleção. O Backwell ele começou a fazer acasalamentos endogâmicos, consanguíneos, sempre buscando acasalar o melhor indivíduo, o melhor touro com a melhor vaca, e ele foi observando que ao promover esse tipo de acasalamento, ele começava a fixar algumas características dentro das raças. E esse é o princípio que até hoje nós seguimos na seleção. Então, a Inglaterra, que naquele momento ficou conhecida aí como a fazenda do mundo, ela replicou esse modelo de seleção para as diferentes raças. E é lá que surgem, então, as primeiras raças bovinas, consideradas como, digamos, puras de origem. Esse modelo de seleção, esse acasalamento do melhor com o melhor, e usando um pouco e de forma controlada a endogamia, ele gera animais com alto grau de prepotência genética, capazes de imprimir as suas características nas gerações futuras. Esse é o grande ganho que a gente tem ao usar um animal puro de origem. O que você obtém a partir disso? A partir dessa prepotência genética? Uma maior uniformidade na produção das safras que são produzidas, e você começa a ter um ganho genético acumulado e permanente. Então, na seleção, todo aquele ganho que você tem por apurar uma raça, ele não se perde na geração seguinte. Eles são permanentes e são acumulativos, de forma que a tendência da raça, obviamente que se bem conduzida do ponto de vista estratégico, de escolha de características adequadas, ela pode sempre ser positiva. E para o usuário da genética, a grande vantagem é que aquelas características que são percebidas na raça, sejam nas raças de corte, características como conformação, qualidade de musculatura, biotipo do animal, o tamanho do animal, a velocidade de crescimento, ou nas raças leiteiras, a produção de leite, a quantidade de leite, a qualidade do leite nos seus sólidos totais, a conformação de úbere, facilidade de ordenha, enfim, todas as características que determinam uma raça, elas são transmitidas com mais eficiência nas gerações futuras. Então, isso permite ao usuário da genética prever condições de manejo, condições de sistema de produção, mercados que ele vai atender. Então, o animal puro de origem, ele, em outras palavras, ele entrega o que ele promete. Então, isso é um diferencial para o usuário de genética. No caso das raças zebuínas, nós temos 100 anos já de trabalho de seleção, desde a fundação do nosso Herdbook Zebu até os dias atuais. Então, são mais de 22 gerações aí sob seleção ininterruptamente, período no qual esses ganhos foram se acumulando, foram se fixando, e as raças zebuínas foram sendo apuradas. E isso, então, nos permite oferecer aos usuários de genética um pacote tecnológico. Os animais puros podem ser considerados, por assim dizer, como um pacote genético tecnológico que o usuário final pode usufruir, então, de anos e anos de trabalhos daqueles criadores que o precederam, de uma forma mais rápida, introduzir no rebanho características interessantes, de uma forma mais rápida e mais segura do que se ele iniciar um processo próprio. Então, a grande vantagem do uso PO, ou puro de origem, é exatamente essa consistência e essa prepotência genética garantida para o usuário final.